נשירה פה כולם, ילדי כל העולם, בלב מלא תקווה, תצמח האהבה, תינוקות של העולם, ילמדו אותנו שיר, ובשפה אחת כולם. Muito obrigado a quem se deslocou nesta noite fria, de trânsito complicado aqui em Porto Alegre, até aqui para a gente conversar um pouco. E eu queria realmente que fosse uma conversa, um bate-papo. Eu vou mostrar algumas imagens, um pouco dos bastidores dessa cobertura no Iraque. E depois eu vou abrir para perguntas, para dúvidas. Eu vou pedir licença para ficar um pouquinho de pé, pode ser? Obrigado. Tem sim. Bom, eu costumo ser bastante informal, tá, gente? Então, eu sou um jornalista, né? Eu não sou um historiador, não sou um pesquisador da geopolítica do Oriente Médio. Então, tudo que eu falar aqui é baseado na minha observação das vezes em que eu estive em Israel, no Líbano, na Síria e no Iraque, há umas 3 semanas atrás. Eu acompanho o noticiário internacional como repórter desde 2003. Então, alguma experiência acabo tendo nesses 20 anos de carreira em coberturas, em geral, de tragédias, né, como o furacão Katrina, como o terremoto no Haiti, como a guerra, como a Primavera Árabe e como esse caso do Iraque. Então, em geral, são tragédias, né, mas em alguns momentos são algumas coberturas mais interessantes do ponto de vista positivo, eu diria, né, como a própria eleição do Obama e o resgate dos mineiros no Chile naquela ocasião. Tem algumas coisas boas aí, apesar do mundo ser muito trágico, né, ultimamente. Então, gente, eu queria começar falando sobre o Iraque, porque é muito interessante, é um país muito rico, é uma região muito interessante, e que eu acho que a gente, às vezes, o que a gente mostra na reportagem, nem sempre as pessoas às vezes têm uma percepção, e talvez nesse bate-papo a gente pode contar algumas coisas de bastidores, com a dificuldade de entrar no país, e às vezes situações mais perigosas. Essa reportagem, essa foto eu fiz em Cidade Sadr, que se chamava Cidade Saddam até 2003, no início do conflito contra os Estados Unidos. Uma foto de uma mulher, um filho a caminho de um mercado árabe, um bazar árabe, e essa foto acabou sendo a capa, então, da Zero Hora, do dia 4 de maio. Essa é a capa do jornal, né? Depois é um caderno encartado, o caderno DOC, encartado dentro do jornal, e particularmente eu acho uma foto bastante representativa. É óbvio que eu tirei mais de 1000 fotos, e escolher uma para a capa do jornal e uma para o caderno é bem difícil, né? Da onde surgiu a ideia de ir para o Iraque? Nós estamos apostando na Zero Hora em reportagens que a gente chama de fôlego, reportagens imersivas, reportagens maiores. Essa reportagem teve 20 páginas. Eu sei que é difícil de ler, não sei quantos aqui leram, mas às vezes tu fica a semana inteira lendo, né? Eu tenho amigos aí que nem leram a reportagem ainda e tem cara de pau às vezes de me dizer que não leram. Mas assim, é uma reportagem que exige uma imersão, né? Um tempo extra. Ela é uma reportagem que a gente chama multimídia, porque ela tem vídeos, ela tem mapas interativos no site, então ela é não apenas no papel, mas um material também digital muito forte. Eu vou mostrar apenas 1 ou 2 vídeos aqui que completam esta reportagem. Nós pensamos no Iraque como uma das grandes reportagens de 2016. Reportagens internacionais, vocês devem imaginar, elas são muito caras, exigem investimento da empresa e, ao mesmo tempo, não se espera um retorno financeiro de reportagens como essas, né? A circulação da Zero Hora não aumenta por conta de uma reportagem como essa. Entretanto, traz um reforço de marca, traz um reforço institucional. Poucos jornais no Brasil investem tanto em jornalismo quanto a Zero Hora. E neste ano, por exemplo, bom, acabei me tornando esse primeiro repórter brasileiro a ir a Ramadi, justamente por conta desse investimento que o Grupo RBS faz no jornalismo. Nós estamos muito
muito confiantes que o futuro do jornalismo, num momento em que a gente tem tantas mídias, o futuro do jornalismo é esse que garante reportagens profundas e de qualidade, que diferenciam do dia a dia do noticiário comum e tão rápido, às vezes, que a gente tem nas redes sociais, na internet, e às vezes até na televisão, né? Essa é uma ideia que surgiu do nosso diretor de jornalismo, Marcelo Heck, que sugeriu que cobriu, inclusive, a guerra do Kuwait, lá em 1991, a invasão do Iraque ao Kuwait, e, de certa forma, completa-se um ciclo com esta reportagem aqui, no momento em que nós nunca tínhamos ido a Bagdá. E era quase como encerrar realmente um ciclo, porque eu considero assim um ciclo que foi iniciado pelo repórter Marcelo Heck e foi concluído por mim agora com esta ida ao Iraque. Normalmente, os jornalistas brasileiros que cobrem o Iraque cobrem a partir do Kurdistão, que é uma região no norte do Iraque, parte da Turquia, parte da Síria, que quem conhece mais um pouquinho de política internacional sabe que os curdos são a maior etnia do planeta sem território, então eles querem ter um país na região que eles ocupam, no norte do Iraque, parte da Turquia e parte da Síria. E é mais fácil brasileiros entrarem no Iraque a partir do Kurdistão, porque não exige-se visto de entrada para brasileiros lá. Então, todos os jornalistas que cobriram o Iraque nos últimos 2, 3 anos foram ao Kurdistão. É praticamente um Estado dentro do Estado. É um governo dentro do Estado do Iraque. É incrível imaginar isso, mas existem documentos próprios, exército próprio, polícia própria e ministérios próprios na capital Erbil. Nós pensávamos em fazer uma coisa diferente, ir a Bagdá, a capital que por tantos anos estava no nosso imaginário, né, da guerra do Iraque, desde a guerra de 91, né, aliás, muito antes, desde que o partido Baath assumiu, desde que o Saddam Hussein assumiu o poder, e que ganha, né, bastante relevância na guerra Irã-Iraque, depois na guerra de 91 contra o Kuwait, depois na guerra de 2003 contra os Estados Unidos, a figura do Saddam Hussein, uma figura que mexe com o imaginário da população, e o Iraque, e Bagdá, o centro nervoso, o centro do poder do governo do Saddam Hussein, né? Como é essa cidade hoje? É muito estranho tu dizer para tua família que tu vai para Bagdá, né? Porque já todo mundo já fica assim, não, tu vai morrer, vai para lá para morrer, me diz minha mãe, né? Que inclusive está lá sentada lá no fundo. Hoje é fácil, né, mãe? Dar uma risada e tal, mas na hora que tu diz vou para Bagdá, eu prolongo um pouco, né? Eu não assusto logo no primeiro dia, assim. Vou viajar. Para onde? Não sabemos. Então, mas para onde? Não. Ali por perto entre a Europa, a Ásia, a África, né? Então, a gente não dá o susto de primeira, assim, né? Daí, gente, a ideia então era ir para Bagdá, mostrar a capital Bagdá e ir também, aí era uma ideia minha, pelo jornal, só ir a Bagdá já estava muito legal. Eu queria ir ao fronte, eu achava que só Bagdá não era suficiente, eu queria mostrar algo do Estado Islâmico. E Ramadi era a primeira grande cidade iraquiana, libertada pelo exército iraquiano. E fica a 160, se não me engano, quilômetros de Bagdá, um pouquinho menos. No meio fica Faluja, que é outra grande cidade que foi, agora há pouco, né, semana passada, o exército iraquiano entrou no centro de Faluja. A cidade não está completamente ocupada pelo exército ainda. Os militantes do Estado Islâmico, os extremistas, terroristas, saíram e ainda ocupam os arredores, né? Então, para ir a Ramadi, é mais ou menos como tu ia Tramandaí, um pouquinho depois ali, Capão da Canoa, só que no meio tem Faluja, né? Tem Osório. Então, desculpem a simplificação, mas é isso. E para para chegar a Ramadi, então tem que ser de helicóptero. Esta era a minha intenção e óbvio que como Bagdá, para ir a Bagdá precisa visto, como turista, que não tem turista lá, né? Mas como jornalista precisa um visto que demorou para mim 1 mês. Vocês imaginem a ansiedade, né? De conseguir este visto ou não conseguir. E eu não estou acostumado com esse tipo de cobertura. O meu tipo de cobertura ele é assim, como aconteceu os atentados em Paris no ano passado, né, em dezembro.
Acontecem os atentados, normalmente nossa diretora me liga e, Rodrigo, vamos para Paris? Vamos. E em menos de 2, 3 horas eu estou no aeroporto, embarco, e é assim que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com uma cobertura em que é muito tempo planejada, em que dá para a gente fazer fontes, ir lá, por exemplo, como eu fiquei uma semana em Bagdá e não transmiti reportagens de lá, eu não entrei na Rádio Gaúcha, eu não transmiti matérias para o site, eu trouxe todo esse conteúdo e escrevi aqui. É algo que eu não estou acostumado, foi um desafio interessante também. Até porque houve um episódio trágico durante a minha estada lá, que foram 3 atentados no mesmo dia, né? Um triplo atentado terrorista em Bagdá, um deles em Cidade Sadr, nesta foto aí, perto dessa foto aí, é mais ou menos uns 1,5 km, 2 do local dessa foto, em que morreram 96 pessoas. Inclusive, bom, eu vou contar depois essa história, mas isso aí era um fato jornalístico interessante, que óbvio que eu estava com muita vontade de transmitir, acabei não transmitindo para não estragar a surpresa da reportagem. Isso aí veio por agências de notícias e tal. Bom, essa página dupla do Caderno Doc foi publicada, né, agora junto com a reportagem. Trouxe só para mostrar um pouquinho da ideia de como está hoje a região ocupada pelo Estado Islâmico. Por pior que seja o terror do Estado Islâmico hoje, com atentados quase diários, todos os dias em que eu estive em Bagdá, houve atentados. Aqui a gente botou uma listinha. 9 do 5, 10 do 5, 11, 12, 13, 14, 15 do 5. Todos os dias teve atentados. Nem todos chegam aqui a notícia, né? A gente não fica sabendo. Morrem 2, morrem 3, às vezes morrem 96. Então, a parte em vermelho, ela é a área que as áreas dominadas pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico está perdendo a guerra no Iraque. Esta é a boa notícia. E o Iraque está retomando cidades que estavam em poder do Estado Islâmico. Bagdá, ela tem presença do Estado Islâmico nos arredores, cerca de 40 quilômetros. É como está aqui em Porto Alegre, né? Guaíba, Canoas. Então, de saber que os caras estão ali perto é de arrepiar, né? Então, ao mesmo tempo, Bagdá é segura. Bagdá é uma cidade segura, se não fossem atentados diários, né? Ela é segura porque eu digo, quando eu saí daqui, eu saí com uma sensação muito... E eu dizia isso para minha mãe, para meus amigos, assim, não, é só tu não estar no lugar errado na hora errada. Eu escrevo isso na reportagem. E qual é o lugar errado? Normalmente, os atentados acontecem nas sextas-feiras, nas saídas das mesquitas, em locais muito movimentados, em mercados de rua, né, muito movimentados. Foi o caso que aconteceu em Cidade Sadr. Então, assim, eu pensava, não ir nesses locais, eu estou seguro. O problema é que, como repórter, tu não tem como não ir a esses locais, né? É lá que está a notícia, é lá que estão as pessoas que estão sofrendo esse tipo de violência. Então, eu tinha que ir. Eu saí daqui com a outra premissa eu quero ouvir pessoas comuns. O meu interesse não é ouvir governo, não é ouvir exército, é ouvir pessoas, cidadãos comuns. A terceira premissa era, eu preciso colocar o que eu sinto, né? Eu preciso me colocar nas reportagens. Tenho colegas aqui, jornalistas, sabem o quanto isso é complicado no jornalismo brasileiro, tu te inserir na reportagem. Tu dizer, eu senti medo. Porque aqui nós temos um tipo de jornalismo baseado no padrão de jornalismo nos Estados Unidos, em que o jornalista tem que ser imparcial, isento, objetivo, em que tu, mesmo com medo, tu não pode dizer. Eu não acredito nesse tipo de jornalismo. Eu acredito que o jornalismo tem que ser, sim, independente, e eu me considero um jornalista independente, porém, eu tenho sentimentos. E esse sentimento... Eu ia a Bagdá. Quantos brasileiros foram a Bagdá? E não contar isso numa reportagem seria roubar, eu diria, do meu leitor esse tipo de sensação. Então, eu me coloquei na reportagem. E eu acho que deu certo, tá? Pelos retornos que obtive, as pessoas gostaram, se identificaram com seres humanos, né, gente? A gente não lida com... A gente tá contando histórias de seres humanos. Independentemente da etnia ou da religião, são seres humanos. Então, essas eram minhas premissas para ir lá. Saiu o visto, fui então desembarquei em Bagdá. E aí, o meu hotel era um hotel 6 estrelas, chamado Babylon, ficava de frente para a Embaixada dos Estados Unidos, do outro lado do Rio Tigre. E a chamada aquela zona verde que a gente ouvia no tempo da guerra, ela ainda existe.
Eu não me lembro agora exatamente o tamanho, mas é uma super fortificada área, como se fosse assim, o Muro de Berlim, nesta região aqui, onde ficam os escritórios de governo, a maioria das embaixadas, a do Brasil fica fora. A embaixada dos Estados Unidos, que é a maior embaixada dos Estados Unidos no mundo, chegou a ter 16 mil funcionários no auge da guerra. 16 mil de uma embaixada, imagina. É um complexo incrível. Oi? Parece Brasília, boa. Hoje são 1.000, tá? Deu uma reduzida. O meu hotel ficava lá em cima, do alto do hotel eu tinha uma visão muito privilegiada da cidade. Esse hotel ele já sofreu 2 atentados, embora ele seja o mais seguro de Bagdá. Para entrar tem que passar por 3 detectores de metal, revista de cães, os carros que entram passam abrem capô, abrem, né, enfim, uma rotina que quem conhece Israel também é um pouco, né, parecido. Essa rotina de tensão aí, de necessário cuidado. Nos hotéis, grandes hotéis de Bagdá se tem também, nos shoppings é a mesma coisa. Aqui é o Tigre, lá do outro lado, então, na margem oeste, fica a Zona Verde, o antigo Palácio de Saddam. Ninguém entra lá sem credencial. Então, os moradores lá, quem mora na Zona Verde, porque antes não tinha Zona Verde, né, antes de 2003, hoje precisa de credencial. Pouquíssimos moradores, é uma zona muito de prédios públicos. Então, eu tinha essa vista privilegiada. Eu não podia, em geral, eu não poderia fazer esta foto, porque do outro lado tem a Embaixada dos Estados Unidos. E lá do outro lado, eles proibiram o hotel que hóspedes fossem até a cobertura, porque eles têm medo que franco-atiradores fiquem lá em cima, né? Eu consegui essa foto aí, uma boa negociação com o gerente do hotel. E se dizendo brasileiro, né? Então, gente, aí eu fui contar histórias comuns, né? Como o Ali, que era o motorista que eu contratei, morou 9 anos no Brasil, falava português fluentemente, o que me ajudou muito, o que me permitiu conversar com as pessoas muito, né? Vocês imaginem que eu só falo inglês e espanhol. Imagina eu chegar lá e ter que, né, contar a vida das pessoas de uma maneira como eu queria, profundamente, não superficialmente, sem conhecer, sem falar o árabe. Então, ele me ajudou muito. Foi uma das histórias que eu conto na reportagem. Aí, conversando, nada como conversar, e essa é uma das maravilhas do jornalismo, né? Conversando com as pessoas, a gente vai encontrando histórias curiosas. O nome desse médico, não é um médico, ele é um laboratorista, o nome dele é Saddam Hussein. E o pai dele era militar, e o comandante do grupamento dele era de Tikrit, a cidade do Saddam. E ele disse assim, quando a mulher dele estava grávida, disse, olha, bota o nome de Saddam, vai ser bom para ti, vai ser bom para o teu filho, né? E ele foi meio, sabe aquela coisa quando o chefe pede, sugere, mas tu tem que aceitar? O pai dele aceitou. Ele está trocando de nome, tá? Ele não gosta de ser chamado de Saddam. É Sabah o nome dele, que ele usa hoje, mas no crachá do hospital está Saddam Hussein. Mas ele pede para ser chamado de Sabah. Então, assim, esse aqui é o Sadek, um outro. Esse mora em cidade Sadr. Eu falei que cidade Sadr se chamava Saddam antes, né? A maior favela do Iraque. Moram 2,5 milhões de pessoas só em cidade Sadr. E é o enclave xiita da milícia do Muqtada al-Sadr, que na verdade, ele é filho do Sadr famosão, que é quem deu o nome à favela, né? E que, quando os americanos entraram nessa favela, eles foram praticamente expulsos, não pelo exército do Saddam Hussein, porque já nem existia quando os americanos entraram em Bagdá, né? Mas pela milícia xiita do Sadr, que tem muito poder. A maioria do Iraque é xiita. E por isso ela ficou muito. Os xiitas foram por anos oprimidos por um grupo que era o Partido Baath do Saddam Hussein, que era sunita. E aí isso deu origem muito ao conflito civil que hoje existe entre as duas facções. O Irã também é xiita. Esses dois são brasileiros. Ele é massagista de futebol do clube do Al-Shorta, que é um clube da primeira divisão do Iraque. E também eu queria contar a história de brasileiros que moram lá. Foi interessante. Ela tem muita dificuldade, por exemplo, para sair à rua, porque não pode
enfim, não pode andar de mãos dadas com o marido numa rua em Bagdá. Não há bebida alcoólica à venda em Bagdá também. Então, restaurantes mulheres não frequentam, em geral, né, restaurantes. Então, em geral, como eu falo, claro que existem algumas exceções. E essa imagem aqui é uma praça bem famosa em Bagdá. Se alguém arrisca aí o que é um palpite. Onde tinha a estátua, exatamente. Onde ficava a estátua do Saddam Hussein, naquela imagem famosa que, né, no momento em que, com a ajuda dos americanos, os iraquianos puxam, e mais com a ajuda dos americanos que os próprios iraquianos derrubam, né, a estátua do Saddam naquele momento. Hoje existe, a praça, como vocês veem, está abandonada. Então não tem nada do que a gente via nas imagens da TV. Né? Ainda tem um toquinho ali da estrutura onde ficavam os pés do Saddam, aqui mais próximo. E eu queria visitar lugares assim emblemáticos de Bagdá também. Cidade Sadr, que é o local então que era um local importante que eu queria conhecer. Era bom que o meu motorista, que eu mostrei para vocês, o Ali, morava em Cidade Sadr. Então eu tive sorte também de que entrar com ele era mais seguro, porque tu entras. A gente enfrenta resquícios da ditadura do Saddam Hussein. Então eu usei muito o celular para gravar. Vocês vão ver o vídeo agora, que algumas imagens são feitas. 90% das imagens são feitas de celular, porque tu expor a câmera profissional é muito ainda arriscado. Normalmente alguém vem te abordar e perguntar o que tu está fazendo, quem tu és. Às vezes é resquício de autoritarismo do Saddam, às vezes é medo, porque, em geral, os terroristas do Estado Islâmico chegam num local, gravam o local e, a partir dali, planejam o atentado, ou eles eles fazem o atentado e depois gravam para mostrar nas redes sociais que eles são bons em redes sociais e mídia. E, inclusive, eu disse para o general iraquiano que eu entrei na Zona Verde para negociar a ida a Ramad, e ele tem lá uma sala desse tamanho aqui, com algumas televisões, computadores, e ele me disse, isso aqui nós preparamos para combater o Estado Islâmico na mídia também, na comunicação. E o que tu acha? Eu digo, olha, importante, necessário, porque eles estão ganhando a guerra no campo midiático. Vocês devem ter visto e ouvido as imagens de muitos jornalistas mortos, decapitados pelo Estado Islâmico. Não são só jornalistas, tem população em geral, mas muitos funcionários de empresas, enfim, é uma situação complicada, e eles expõem isso ao vivo, às vezes, para o mundo. E é um dos problemas que a gente, por exemplo, jornalistas não conseguem entrar na Síria, que é um outro grande país que está, talvez, acho que está pior do que o Iraque. E na Síria a situação está mais complicada. Aqui é o local onde aconteceu o atentado de quarta-feira. Um dos atentados. Eu tinha ido nesse local um dia antes, que é uma grande feira livre. Nesse local, então, morreram umas 60 pessoas. Houve outros 2 locais de Bagdá, quase simultâneos atentados, então no total, nos 3, morreram 96. Já estava, obviamente, ainda já tinha homenagens, ainda tinha resquícios de destruição. Quem é o governo do Iraque hoje? O governo do Iraque, hoje, ele é formado por um primeiro-ministro xiita, por um presidente sunita e por agora eu não me lembro qual é pelo presidente do parlamento, que eu não me lembro qual é a orientação. É muito parecido com o Líbano, a formação, em que eles pegaram os 3 principais grupos étnicos e religiosos do país e juntaram para formar um governo que está em crise e que, inclusive, os xiitas invadiram, 3 dias antes de eu chegar, a Zona Verde, aquela super militarizada, eles invadiram, e o exército deixou invadir para não causar um morticínio. E eles... porque os xiitas querem mais espaço no governo. Então o governo está em crise, apesar de o exército estar vencendo a guerra contra o Estado Islâmico. Aqui dá para ver bem a visão que eu tinha do hotel do outro lado da Zona Verde. Essa torre aqui foi construída pelo Saddam, uma típica construção de um governo autoritário, que tudo vê, que lembra muito Potsdamer Platz, Potsdamer Platz, em Berlim, Alexanderplatz. Era a Torre Saddam, assim, ele gostava muito. Lá tem um restaurante que está desativado, Saddam gostava muito de ir ao restaurante lá. Mas, apesar de tudo, gente, Bagdá é uma cidade que tem coisas boas, por incrível que pareça. É uma cidade em que eu me sentia muito seguro, no sentido de que eu só saía com o meu motorista
No meu hotel, eu estava numa fortaleza, numa ilha de prosperidade dentro do caos, que era a cidade no sentido de risco de atentado. O único medo que eu tinha em Bagdá era o risco de atentado. Eu não tinha medo de violência urbana. Eu fui super bem tratado pelos cidadãos. E, claro, esses pequenos problemas de cerceamento da liberdade de imprensa, que era quando eu expunha uma câmera, vinha um militar, aqui tu não pode gravar. Complicado, né? Aqui no centro de Bagdá, nessa rua aí tem uma feira de livros muito interessante, às sextas-feiras, e tem cafés muito famosos ali também. Já explodiram 3 bombas nos últimos 10 anos nessa rua aqui. Então, é claro, como é que tu não vai circular pela cidade, né? Sendo jornalista, enfim, é aquilo que eu falei para vocês, não estar no lugar errado na hora errada, mas tem que estar lá para poder ver, né? Eu não acredito em jornalismo de hotel. Eu acredito em jornalismo que pisa no barro, que conversa com as pessoas. Seria muito fácil ir para lá e ficar no hotel descrevendo, né, só o passeio entre o aeroporto e o hotel. Mas eu gosto de estar no meio das pessoas. E aí esse foi um lugar que eu descobri bem interessante. Tem shoppings em Bagdá, tem vida noturna, especialmente para os homens, né, no sentido de que mulheres vão aos shoppings, mas não frequentam restaurantes em geral. Esse shopping é o maior shopping de Bagdá, o Mansur Mall. E dentro é como se fosse um shopping ocidental. As pessoas, fumam muito narguilé, né, parte da cultura árabe. Parques de diversões. Bom, aí a ideia, gente, era ir a Ramadi. Eu acho que eu vou parar aqui nesse momento para mostrar um vídeo que dá uma ideia um pouquinho melhor do que eu estou falando. O vídeo a mãe do Rodrigo adora. Imagino quando você viu este vídeo. Eu vi o vídeo, isso aí. Sim, vamos desligar um pouquinho. Esse primeiro são os bastidores, assim, a chegada em Bagdá. É interessante para... Nossa viagem começa no aeroporto de Istambul, na Turquia. São cerca de 20 passageiros. Este voo sai de Istambul agora, 10 horas da manhã, em direção a Bagdá. Vamos lá. Aqui é a Embaixada do Brasil. Para chegar até aqui, nós viemos com escolta militar. A Embaixada fica um dos principais bairros centrais aqui de Bagdá, super protegida. São 5 brasileiros que trabalham aqui dentro, em total 30 funcionários que vivem, inclusive, aqui nesse tipo de complexo. Nós vamos nos deslocar nos veículos da Embaixada até a Zona Verde, a área internacional, onde ficam muitas embaixadas, onde fica o Palácio Presidencial e onde fica a sede do Ministério da Defesa. É a região mais protegida de Bagdá. Estamos entrando no prédio do Ministério da Defesa. Eles têm um Media Center, um centro de mídia aqui. Esse centro foi construído com a ideia de combater a guerra da informação levada a cabo pelo Estado Islâmico. Está hospedado, já foi alvo de um atentado em 2014 e desde então a segurança para entrar no Babilônia foi muito reforçada. Tem um carro da polícia com metralhadora, tem que passar por 2 detectores de metal. Já o pessoal armado, cães farejadores.
raio-x. Então você consegue ter acesso ao hotel. Eu estou dentro do Hotel Babilônia, as pessoas aqui estão aproveitando, estão fumando narguilé, algumas jantando. Então a gente está aqui dentro do hotel, mas está sempre ouvindo sirenes, tem a todo momento um militar, um posto militar, um veículo militar armado, com uma metralhadora apontada, por exemplo, para o prédio. Tudo isso, de certa forma, torna esse ambiente aqui um pouco artificial diante do medo que existe nas ruas de Bagdá. Desafiam o terror e vão para a rua e frequentam shoppings, vão a restaurantes, bares, mesmo diante da ameaça de atentados. Esses jovens dizem que é preciso ir para a rua para vencer o medo. As pessoas passeando, as pessoas comprando, as pessoas se divertindo, em plena Bagdá. Essa segunda reportagem, ela mostra um pouquinho da cidade de Sadr, essa milícia e o medo de atentados. Mais novo amigo de Bagdá. Tudo bem, Léo? Tudo bem, graças a Deus. Essa aqui que eu falava é uma rua famosa aqui em Bagdá. Uma famosa, chama Carada. Por ser famosa, acaba sendo perigosa também. É bem perigosa, vai ter muita gente aqui nesse ano. As pessoas ficam procurando, quando tem mais gente, eles aproveitam esses pessoal aí, estourar a bomba sempre aqui. Não tem outro caminho, tem que passar hoje aqui, né? Essa é a rua que mais famosa do país, chama Rua Rashid. Aqui mataram o nosso presidente Abdelkarim Hassan. Esse presidente antigo que o Saddam tomou o lugar dele. Essa é a rua, pode filmar. Como mataram? Ele passou com o carro, eles pararam o carro dele e lá se enchendo bala. Proibido não. O que ele disse? Proibido de filmar. Sim. Quarto dia em Bagdá, um dia depois dos atentados que foram muito fortes ontem. Congestionamento é um problema também, porque eles atacam muito os congestionamentos. Então, fico olhando para os lados para ver se não tem algum suspeito. Mas descobrir se português sem falar português. Foi o principal local atingido pelo carro-bomba em cidade de Sadr. As pessoas estavam fazendo compras ali numa feira livre, a maior feira aqui desta região, um bairro pobre, um bairro xiita, e de repente o carro-bomba explodiu. É muito triste. Você viu? Tem gente que ficou as fotos lá, as pessoas que morreram. Tinha uma família lá que perdeu 5 pessoas. Você estava aqui em Bagdá no dia da invasão? Sim, tá. Quando começar a hora zero, a gente chama aqui, São Paulo, o povo desligava tudo as luzes. Aí, no outro dia, de manhã cedo, nós começamos a fugir. Sair do Bagdá, vamos para outros estados. E uma essa esquina aqui, olha. Isso foi atingido por uma bomba americana. O que você pensa dos americanos? Eu não gosto deles, porque eles entram para aproveitar o país. A gente achava que quando os americanos vão entrar no país, o Iraque vai melhorar. Não. Eles vêm só para roubar o petróleo. Nós estamos indo para a cidade de Sadr, que é um dos bairros mais conhecidos aqui de Bagdá, mais populosos. E o Ali mora lá. Ele é o bairro mais xiita, Cida não mora lá. Ali nesse prédio, eles vão ficar lá em cima,
para eles verem os sniper, fica aqui lá em cima, fica catado, batendo aí, olha, o lance tá tudo bala, aqui, baleado, sabe? Sim, soldado, ele sofreu muito e nem conseguiu entrar nessa cidade. Só o soldado iraquiano que conseguiu entrar. Estamos na casa do Ali aqui, super bem recebidos. Como é que é morar aqui nessa cidade do estado? É tranquilo? Cara, tá bem tranquilo. Eu acho que eu morei fora do estado primeiro 3 meses. Eu senti que eu sozinho, sabe? Como lá não é a minha religião, sabe? São outras pessoas. Lá tinha as católicas, tinha as sunitas mais. Aí eu preferi vir para a cidade, tem mais da minha religião, sabe? Professora Asdian, e eu gostaria de saber como é ser professora aqui no Iraque. Eu dou aula em uma escola muito pobre e é difícil porque as famílias não respeitam os Que professores. futuro espera para sua filha? É difícil pensar no futuro. Os iraquianos só pensam em viver o presente, porque não sabem se vão sair e voltar para casa. Como eu conheci o Ali, esse rapaz, né? Quando eu soube que eu ia para Bagdá, eu comecei a pesquisar brasileiros em Bagdá. E aí eu fui para o Facebook e comecei a procurar brasileiros. Então, enfim, eu sabia que o Zico tinha sido técnico da seleção iraquiana de futebol, galinho de ouro, né? O Zico. E aí eu achei um técnico de futebol. Eu achava que no campo do futebol tinha muitos brasileiros. Achei um técnico de futebol do Al Shorta e comecei a conversar com ele. E ele está morando na Coreia do Sul, não estava mais em Bagdá. Mas o seu massagista estava, que é o cidadão ali que está o mais gordinho. Eu te passo o contato dele. Beleza. Comecei a fazer contato pelo Facebook também com o massagista. E o massagista disse assim, não, eu conheço um cara aqui que é brasileiro, que me ajuda às vezes com tradução, porque eu não domino o árabe, mal falo inglês. Não me lembro o nome dele ali, a gente chamava de... Alguém lembra? Lembra lá? Não? Os amigos não lembram? Pô, não leram minha reportagem? Hã? Enfim, ele me deu o contato dele. Ah, esse cara aí me ajuda às vezes. E aí eu fiz contato com o Ali, e o Ali imediatamente já, não, vem pra cá, eu te ajudo. É assim, simples, mas com sorte também, né? Foi determinante. Outra questão, gente, que eu queria mostrar para vocês, já encaminhando para as perguntas, mas o finalzinho que eu queria mostrar aqui para mim é uma história muito interessante, que é Ramad, né, a ida ao fronte. Eu fiquei a 2 quilômetros da bandeira do Estado Islâmico. Isso eu considero... É óbvio que dá um frio na espinha, tu pensa que os caras estão lá, do outro lado do rio, no caso o Eufrates, que banha Ramad, né? Então, assim, eu cheguei em Bagdá, cansado, depois de uma longa viagem e tal. Cheguei no aeroporto, a segurança da embaixada brasileira foi me buscar. Então eles me botaram num veículo blindado, com comboio de veículos da embaixada brasileira. No momento que um carro se aproximava, os outros 2 já vinham do lado e tiravam o cara. Então, assim, é assim que lidam, né? O Brasil contrata militares britânicos que atuaram na guerra do Afeganistão e do Iraque. Hoje eles são seguranças privados e o Brasil contrata, então, como segurança privada esses caras. Eu entrei no carro, o cara já me disse, tu é nosso convidado aqui, tu é nosso hóspede, qualquer coisa que acontecer, tu segue as nossas armas. Eu olhei para trás, tinha um monte de fuzil atrás, assim. Então, o caminho, acontecem muitos atentados no caminho entre o aeroporto e a cidade. Cheguei na embaixada, conversei com o embaixador, que eu já havia feito contato aqui também, e ele já tinha armado um esquema para eu ir no Ministério da Defesa iraquiano para conseguir tentar ir a Ramad. Tinha que ser com o exército iraquiano para ir a Ramad. Não tem como pegar um carro e sair, porque no meio
tem a Fallujah, como eu expliquei, e porque tem ainda tem extremistas do Estado Islâmico que pode ser sequestrado a qualquer momento. Então não dá para pegar o Ali, né, o motorista, e me levar até Ramadi. Não tem condições. É uma zona militar e há conflitos ainda. Quando eu cheguei no Ministério da Defesa, encontrei 2, 3 generais e disse para eles isso. Olha, os jornalistas brasileiros só mostram o que está acontecendo no Kurdistão, no norte. E lá quem luta são os peshmergas, né, que é o exército oficial do Kurdistão. Isso eu conquistei eles dessa forma, porque ninguém mostra como o exército iraquiano está vencendo a guerra. Ninguém tinha mostrado Ramadi ainda. E era a grande conquista deles. Então, eles ficaram, ok, quem sabe, vamos ver como é que está a questão da segurança. Ficaram de me dar um retorno. Na terça-feira de noite, eles disseram, ok, nós vamos te levar. Nós te pegamos na embaixada, num veículo do exército iraquiano, vamos até a base aérea. Lá nós vamos pegar um helicóptero e vamos até Ramadi, um voo de 45 minutos. E foi o que aconteceu. Foi até a base aérea. Demorou muito, porque o voo demorou para decolar. A gente tinha planejado decolar às 9, foi decolar às 2 da tarde. E decolou num helicóptero UH-1, Huey, que era da época do Vietnã, presente dos americanos para os iraquianos, sem protetor de orelha, sem fone de ouvido, aquele negócio tac, 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 assim, horrível na cabeça. E ainda, que é esse da foto, né? Com as 2 portas artilhadas, com metralhadoras, abertas, e decola. Né? Decola e vamos lá, um voo muito baixo, e a sensação é talvez mais um andar do prédio só. Então, assim, um prédio de 3 andares, muito baixo, porque eu só fui descobrir lá, embora acompanhe um pouco o exército, só fui descobrir que voos baixos e rasantes são mais rápidos, são mais difíceis de alguém do chão mirar e atirar com um RPG, por exemplo, né, uma bazuca, uma metralhadora. Se voa muito alto, voa mais, para quem está embaixo, aparentemente mais devagar. Né? E é essa a sensação, avião, né, baixinho, tu vê como ele vai rápido, alto tu já vê mais devagarinho. Então é por isso que ele voa muito baixo. Só que a gente voou 10 minutos, 15 minutos, e o piloto vira para trás, pro general que estava do meu lado, e fala assim, o que eu vou entender sem conseguir falar com ninguém, né? Que tem? Os caras vão me levar para... Ou tem gente do Estado Islâmico ali na frente, ou os caras vão me degolar, ou, não sei, né? Ouviram alguma coisa. Bom, pousou, nós tínhamos que voltar, abortamos a missão, né, por algum motivo. Aí, quando pousamos, eles explicaram que não tinha visibilidade. Eu não acredito que não tenha visibilidade nessa situação aqui. Né? Eu conversei com alguns militares dos britânicos, que eram da embaixada, inclusive, e eles disseram que, olha, dá para voar tranquilamente. Alguma coisa aconteceu. Ou não tinha segurança para me levar até lá, enfim. Só que quando eu pouso, eu fico sabendo que houve 3 atentados, aqueles da quarta-feira. Fazia sentido que eles estivessem, talvez, desmobilizando a visita de um jornalista a Ramadi para concentrar forças em Bagdá. Talvez seja isso, talvez eu nunca descubra o que realmente aconteceu. E eu fiquei frustrado, obviamente, né, porque era uma das apostas que eu tinha. Eu não sabia se eu já tinha conquistado os caras para me levarem, já tinha ido até a metade do caminho e não tinha conseguido chegar lá. Para um jornalista, isso é muito frustrante. E não tinha garantia de que eles iam me levar de novo. E o meu voo retornaria para o Brasil na sexta-feira. Na verdade, eu ia voar para Erbil ainda. Então, eu voltaria na segunda, mas eu ia na sexta para Erbil. E aí, enfim, abandonamos a missão e eu continuei insistindo, disseram, não, sábado nós vamos te levar. Aí a mesma operação de novo. Vai 7 da manhã para a embaixada, pega na embaixada, vai para a base aérea decola. Aí eles arrumaram uns helicópteros mais potentes, aparentemente mais seguros também. E nós fomos a Ramadi. É um voo muito tenso, porque como é muito baixo, eu tenho medo de voar de avião, então você imagina um helicóptero a 300, 400 metros de altura, é muito baixo, e com medo de olhar lá embaixo e ter alguém do Estado Islâmico lá embaixo, que é um risco, é um alvo militar. Né? No momento que a gente entra dentro de uma unidade militar, tu vira alvo também. Isso é ruim para um jornalista. Eu desembarco na Universidade de Anbar, em Ramadi, já essa cena aqui, né? Um veículo militar cravejado com fuzil, né? Acho que é fuzil. Então, aí, todo o tempo que eu andei dentro de Ramadi foi num veículo blindado do exército iraquiano, um Humvee, e em comboio. Em alguns momentos a gente descemos numa parte onde eles queriam mostrar para nós armamentos que eles tinham recolhido do Estado Islâmico, substâncias químicas que eram usadas pelo Estado Islâmico para
construir bombas, algum resto de armamento, a bandeira do Estado Islâmico, eles queriam mostrar que eles tinham pego também. A gente foi no centro da cidade, uma cidade que tinha 250 mil habitantes. Eu contei hoje umas 30 pessoas, habitantes. A cidade está completamente destruída por bombas da coalizão americana e francesa e britânica, e pelo Estado Islâmico, que ao se retirar da cidade, explodiu alguns prédios e minou alguns prédios. Então a população não pode voltar para a cidade. Pouquíssimas pessoas estão na cidade. Uma escola que eles quiseram mostrar que a escola voltou a funcionar. Eu não sei se voltou a funcionar de fato. Então, o que eu descrevo na minha reportagem, olha, nós visitamos uma escola em que os militares mostraram como se elas tivessem voltado a estudar. Tinha uns estudantes lá mais ou menos também apostos para me receber. E a cidade, enfim, com a sala de aula ainda cravejada de balas. Esse era o veículo que a gente andava, sente numa latinha de sardinha, né, porque é completamente blindado. No dia anterior teve um ataque a um comboio como esse, matou 17 soldados iraquianos em Ramadi. Então, assim, a cidade está segura, mais ou menos, né, até certo ponto. Esse é o general que viabilizou a viagem, enfim, os soldados estavam todos prontinhos também para fazer, né, o V da vitória, embora ainda tenha confrontos. E eles queriam mostrar que eles tinham o controle da cidade. Então a gente se afastou bastante da cidade, eu diria uns 30 quilômetros. E que foi aí que eu consegui ver então a bandeira do Estado Islâmico à direita, onde é realmente o fronte, a 2 quilômetros do local onde eu estava, onde as tropas iraquianas ficam a 200 metros dos terroristas. Então é extremamente perto, né? Nesse caso eu não fui até esse local. Não ia ficar 200 metros dos terroristas, né? Mas a 2 quilômetros é uma relativa segurança. Por que eu digo relativa? Porque um sniper consegue atingir com um comboio militar a 2 quilômetros de distância. Conversei com alguns pais, algumas famílias. Particularmente eu gosto muito dessa imagem, acho que ela mostra o olhar, né, um pouco sem futuro da criança. E as moscas também, né? Não, até não. Essa bandeira, a bandeira, enfim, do Estado Islâmico. E a cidade, 600 bombas caíram sobre Ramadi, né? E graças ao avanço da coalizão, graças ao bombardeio da coalizão americana-britânica, o exército iraquiano conseguiu chegar por terra. Foi o mesmo que aconteceu em Fallujah agora, na semana passada. Os prédios estão completamente destruídos, né? Tem pouquíssimos prédios de pé. Fugiram muitas para Bagdá. Quem perguntou? Fugiram muitas para Bagdá e muitas fugiram para o norte do país. A partir do norte conseguem ir para a Turquia e aí aquela leva de refugiados que a gente vê entrar na Europa, né? A maior leva de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Só para encerrar, então, eu queria mostrar o vídeo de Ramadi, que eu considero o mais interessante, o mais impactante. Pode apagar, por gentileza? Devastação. Esta é a palavra nessa área de Ramadi. Estamos dentro de uma aventura do exército iraquiano. Caminho de uma base aérea para embarcar com a Ramadi. Entre Bagdá e Ramadi fica a cidade de Fallujah, que ainda está sob poder dos terroristas. Então é preciso ir de helicóptero com artilharia. Vamos decolar. Ramadi é a capital da província de Anbar. Fica no chamado coração sunita do Iraque. É uma zona em que há muita transição de alimentos, remédios para o Estado Islâmico. Nós desembarcamos aqui na Universidade de Anbar, que é o quartel-general do Estado Islâmico. As marcas, os disparos, todas as paredes.
Let's go next, huh? Ok, vamos next. Estamos saindo da Universidade de Amber a bordo de um veículo conduzido do exército iraquiano, completamente blindado, com artilharia aqui na parte superior. Olha só o prédio. Casas grandes, em 2 pisos, abandonadas ou completamente destruídas, como essa aí. Devastação. Esta é a palavra nessa área de Ramadi. Lá no fundo a gente consegue ver com alguma dificuldade a bandeira preta do Estado Islâmico, que eram produtos químicos utilizados pelo Estado Islâmico para produzir explosivos. Munição utilizada pelo Estado Islâmico. Essa cidade estava nas mãos do Estado Islâmico desde maio de 2015. Foi libertada em dezembro. Ainda há conflitos nos arredores da cidade. E onde eu me desloco, existem militares sempre acompanhando por perto, que há o risco, claro, de existir franco-atiradores nas janelas dos prédios. A água, ela ainda é escassa, a energia elétrica é escassa. Mas aqui no centro, a situação parece aos poucos voltar ao normal. Aqui existe uma escola onde as aulas ficaram paralisadas durante a ocupação por parte dos terroristas e agora ela foi reaberta. Também se vê em alguns pontos da cidade alguma movimentação já de comerciantes, de moradores que voltam para a cidade. As pessoas começam a voltar, mas ainda uma recuperação muito lenta. E o que mais preocupa neste momento são esses combates que acontecem nos arredores da cidade. Ramadi está ocupada, foi retomada pelo exército iraquiano, mas nos arredores da cidade ainda há combates remanescentes de alguns terroristas do Estado Islâmico. Muito interessante, mas do ponto de vista humano, muito mais interessante ainda, né? Eu acho que esse tipo de cobertura, se não nos torna melhores jornalistas, nos tornam melhores seres humanos. E eu aprendi muito, eu acho que a gente aprende muito com essas coberturas, com essas viagens. Eu tinha coberto, a minha experiência com o Oriente Médio anteriormente tinha sido a Primavera Árabe, na Tunísia e na Líbia. E era em plena guerra, né? Tinha sido o primeiro jornalista brasileiro a entrar na Líbia e transmitir lá de dentro, ao vivo, para a Rádio Gaúcha, para uma rádio brasileira. E anteriormente, em 2006, então, naquele conflito de 33 dias entre Israel e o Hezbollah, e que foi, eu considero, a minha cobertura mais difícil, aquela, e a que me exigiu mais, do ponto de vista de todos, né? A guerra, ela é o auge do trabalho de um jornalista, é aquele que mais nos exige, desde questões éticas, equilíbrio mental, psicológico, até profissionalismo, capacidade técnica de reportar, né? De entrevistar pessoas, de contar essas histórias. Então, eu documentei essas coberturas, não apenas essas, mas as outras 14, agora o momento propaganda, né, se me permite. Eu documentei no meu livro Guerras e Tormentas, que é um livro que eu lancei em 2012, em que eu conto os bastidores, justamente, né, Iraque, eu estou contando aqui, neste livro eu conto, então, 14 coberturas internacionais. É um livro que me orgulha muito, foi meu primeiro livro e único até agora. Eu espero escrever outro logo, logo. Não só sobre o Iraque, mas também sobre os atentados em Paris e o acordo entre Cuba e os Estados Unidos, né, que eu tive a oportunidade de estar lá também em 2015. Então, eu estou reunindo outras coberturas para contar, mas essa aqui, por enquanto, então, ele encerra com a cobertura da guerra entre Israel e Hezbollah. Gente, me coloco à disposição de dúvidas. Como eu falei para vocês, eu não sou um especialista em geopolítica, não tenho a solução para
os conflitos no mundo, tampouco do Oriente Médio, que são muito complexos. Mas dentro do possível, como uma pessoa que foi lá, né, observou e conversou com muita gente, eu me disponho, enfim, a colaborar. Por favor. Queres usar? Vamos ordenar este momento, então quem quiser perguntar, só levanta a mão e vamos tentar ordenar as perguntas. Lhes peço pelo horário não fazer perguntas conferência, fazer pergunta direto. Nós temos essa especialidade na comunidade. Quem pergunta faz uma conferência e depois pergunta. Então vamos para as perguntas direto. Tachles, chamam-se perguntas Tachles. Tachles, sim, direto, aí vai, direto. Respostas Tachles também. Não, ali tu é o palestrante, tu não precisa ser Tachles. Então vamos tentar contemplar as perguntas de todos. Começar por Sandra. Quem pergunte, não temos como chegar com o microfone, então fale alto. Ou vem aqui na frente, pergunta no microfone e volta para... Isso aí. Vamos lá. Me pergunta de comunidade judaica, né? Por que, por exemplo, essa questão do Kurdistão, a questão étnica, tão longa, por que ela não chama a atenção do mundo, não comove, não gera protestos como a questão palestina? Na tua opinião, de jornalista, na tua vivência? Eu acho que o Kurdistão vai sair desta guerra aqui, eu acho, com o Estado que eles querem. Eu acho. Porque eles estão lutando lá contra o Estado Islâmico, de fato, e eles estão... A Terra Ahmadi, eles estão ganhando mais a conquista dos corações e mentes do mundo do que o exército iraquiano. Eu acho que eles vão sair desse conflito com o Estado que eles querem. Se não aqueles, que é parte da Turquia, parte da Síria, no Iraque, eles são muito desenvolvidos e já têm esse território semi-autônomo, né? Eu acho que existe uma guerra de propaganda muito forte. Tem aquele livro famoso, né, do Philip Knight, que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. É a frase que é balizadora da história dos correspondentes de guerra. É muito difícil a gente cobrir um conflito justamente porque a gente acaba entrando, né, tentando manter, obviamente, uma independência, uma isenção. Eu não sou nem pró-palestinos, nem pró-israelenses, nem pró-iraquianos, nem pró-sírios. E eu acho que, durante muitos anos, os palestinos ganharam a guerra da propaganda, e com imagens chocantes de ataques israelenses. Acho que as imagens mais mostradas na televisão e na imprensa internacional eram de palestinos. E eu estive em Haifa, no auge daquela cobertura de 2006, e enquanto eu estava em Haifa, eu reportei alguns foguetes Katyusha do Hezbollah que caíam, né, na cidade de Haifa e matavam famílias israelenses, famílias de 4, 5, 10 pessoas, né? Acho que eu me lembro, se não me engano, peguei dois ataques, né, desse tipo. E Israel, quando reagia com a aviação, matava muito mais gente. E no sul do Líbano, nesse caso, né? E as imagens de uma forte destruição de vários prédios chamam muito mais atenção do que a imagem de um prédio, né? Então eu acho que durante anos os palestinos ganharam a guerra da propaganda, embora Israel tenha talvez o melhor centro de comunicação e de imprensa do mundo e o melhor exército do mundo, eu acho. Eu acho que é uma guerra de propaganda. Acho que mortes de mais gente acaba causando maior comoção da comunidade internacional. A gente não tem dado debate, mas o Kurdistão, na época do Saddam, teve um massacre que ele entrou na mídia, mas aquilo sai rápido da mídia. A minha questão é mais por que a mídia não abraça essa causa também. Eu acho que é tudo propaganda. Eu acho que no caso do Kurdistão se chegou a falar, né, um dos argumentos é de que o Saddam ainda dispunha de armas de destruição em massa, tanto que usou contra os curdos, né, e contra os xiitas no sul. E não tinha, né, aparentemente não tinha armas de destruição em massa, pelo menos não foram descobertas ainda. Um pouco meia culpa, a imprensa ela trata os assuntos às vezes de forma como não volta aos assuntos, né? Ela conta aqui e depois some, e assim e hoje cada vez mais rápido, né? A gente, na época do auge das manifestações no Brasil, em junho de 2013, né, tudo se falava de manifestações. Daqui a pouco já era outra coisa.
me parece que a mídia age disso, dificilmente volta aos assuntos. Isso eu não sei se é bom ou ruim, mas é um fato, acontece, né? Eu não sei quando a gente vai voltar a falar de Iraque, por exemplo. Eu não sei quando a gente vai voltar a falar de Kurdistão, né? Até porque o jornalismo internacional no Brasil é muito fraco. É muito ruim, é muito pequeno o espaço para eu, que sou apaixonado pelos assuntos de mundo. Nós temos hoje na Zero Hora uma página. É muito pouco, né? A Folha de São Paulo, o Caderno Aliás, por exemplo, o Estadão, Caderno Aliás, no fim de semana passado tinha 4 páginas, que era um caderno excelente, né, de reportagens de profundidade. Então, o noticiário internacional no Brasil ele é fraco e ele é pequeno. Não se compara aos grandes jornais americanos. E nós não temos tradição em cobertura de guerra também, né? E isso faz com que, até a minha dissertação de mestrado conclui isso, em país que, felizmente, não tem guerra, os correspondentes de guerra também são poucos e não têm as mesmas experiências e talvez o profissionalismo até que os americanos, né, e britânicos. Nós somos quase artesanais nisso aqui. E por isso morremos mais também. Não morremos mais que americanos, mas sempre que a gente vai para um conflito, como jornalista, sempre não, perdão a generalização, mas muitas vezes nós nos machucamos por inexperiência. Tem poucos cursos de jornalistas brasileiros no front, cursos de preparação para a guerra e tal. Acho que é um conflito, são muitas facetas, né? Obviamente seria super bom a gente poder aprofundar o assunto, mas eu acho que é muito isso. A imprensa ela é muito pontual e não volta aos assuntos. Daqui a pouco, sim, no jornal Zero Hora de hoje diz que a cada 15 minutos tem um assalto em Porto Alegre. Então, daqui a pouco vamos ter que sair em comboio blindado, sim, os jornalistas para cobrir as matérias. Edgar, por favor. A minha pergunta é a seguinte: esse conflito xiita, sunita, você que conviveu com esse motorista lá, o que ele te fala? A gente ouve aqui essas, digamos assim, brigas religiosas, mas a verdade, mais alto, alô, vou repetir, você esteve com aquele motorista, ele é xiita, etc. Como é que é essa convivência xiita, sunita? Porque a gente lê as coisas aqui, parece que há uma radicalização profunda, mas entre eles, porque antes do Saddam a vida era muito tranquila entre eles, né? Eles tinham não, mas antes do Saddam, como é que ele fala? O que eles dizem? Como eu disse, eu não sou especialista no assunto, mas o que eu observei nós tínhamos, né, como observador, assim, nós tínhamos os xiitas como extremamente radicais, né, o lado mais radical do Islã. Acho que esta herança que vem da Revolução Islâmica de 79, que era xiita, do Ayatollah Khomeini, e que deu ao xiismo a visão de que era um grupo extremamente radical. No entanto, isso virou até em partidos políticos, né? O PT é xiita, né? A gente usava como adjetivo. No entanto, o Al-Qaeda é sunita, o Estado Islâmico é sunita, né? O Talibã é sunita. Então, hoje não dá para dizer mais que os xiitas são mais há de radicalismo de todos os lados, né? Como a gente sabe, em todas as religiões e em todos os espectros políticos. Lá o que eu observei é o seguinte: o Ali, ele me diz que convive bem com xiitas e sunitas, mas num determinado momento ali no vídeo ele fala assim, não, tem sunita. Me pareceu uma sensação de que ele, os sunitas, ele tem um pouco, né, uma certa dificuldade. Ele voltou para morar em Cidade Sadr porque ele morava numa região de sunitas. Ele é quase fraternal, né, os grupos se dividirem. No lado de onde o Ali morava, era o lado leste de Bagdá, que é onde ficava o meu hotel e onde ficava a cidade Sadr, ele é mais xiita. A gente percebe que a cidade é mais pobre. Atravessando o Tigre e chegando nos bairros sunitas, inclusive Mansur, que é onde fica aquele hotel, ou shopping, é mais rico. E os sunitas não usam o véu islâmico, algumas mulheres não usam o véu islâmico. Há mais restaurantes, me parece ter uma liberalização um pouco maior do lado sunita. Eles não convivem, em geral, assim, um lado... Não, claro que às vezes eles trabalham do outro lado do Tigre e tal, mas em geral existe uma divisão de vizinhança. Assim, um lado é mais sunita, outro lado é mais xiita. Não há, entre a população comum, assim, que eu não percebi, de conflito, de guerra, de hostilidade. Embora, no caso daí do conflito contra o Estado Islâmico, milícias xiitas estão apoiando o exército no fronte e expulsando, ajudando a expulsar um pouco o Estado Islâmico do território iraquiano, né?
Eu gostaria de perguntar para Rodrigo do lado humano. Sim? O jornalista sempre fica blindado pensando na informação que tem que reportar e às vezes esquece do lado humano. Eu me lembro, no ano 2000, também eu como jornalista fui a Ramallah e Elvira, do lado palestino. Sim? Deixei o lado israelense, fui para o lado palestino, nas primeiras eleições democráticas palestinas, entre aspas, e a gente foi lá para pegar o crachá para poder trabalhar. A gente, quando volta, e com o tempo, reflete e pensa que fez loucuras. Tá? Eu tenho plena certeza que quando tu olhas aqueles vídeos, sim, tu deves pensar, o quê? Tu fez loucura, não fez loucura em ter entrado ali? Sim, tu ganhas um salário, sim, como ganha qualquer um, tu poderia estar trabalhando aqui na redação, informando a tua página internacional, que tu vai, sim, receber a mesma paga no final do mês. Mas não, tu foi para lá, sim, nesse momento. Conta um pouco desse lado humano, sim, de entrar naquele blindado, de entrar naquele helicóptero, o teu suspiro. Para mim, uma das coisas mais marcantes de todos os vídeos dele, eu acompanhei. Logo que li no suplemento Doc, eu disse, bom, eu tenho que convidar o Rodrigo, porque isto aqui é algo fora do padrão de reportagens. E ele logo aceitou. Mas uma das coisas mais marcantes de todo o material foi o suspiro dele. Não sei se... Isso aí, para mim, diz tudo. Tudo, sim, é uma síntese da tua reportagem. Então, fala do teu lado humano. A primeira coisa que, como eu falei para vocês, eu não tenho... Quer dizer, eu até me preocupo em escrever em primeira pessoa e contar, dizer eu vivi isso, eu estive aqui, porque, como eu disse, entre os colegas não é bem visto, porque jornalista já acha que tem o rei na barriga, já se acha, né? E, então, eu procuro ser um cara mais modesto. Eu acho que o jornalista realmente tem que reportar e não ser o centro das atenções. Mas também eu não posso furtar o leitor das experiências que eu vivi. E eu não posso tentar ser um contador de história como se fosse um deus, né, em que simplesmente relata aquilo sem nenhum sentimento. Eu não acredito nesse tipo de jornalismo, eu faço um jornalismo mais humano. Eu não tinha medo de ir para Bagdá, eu não tinha medo de ir para o Iraque. Mas eu costumo, desde o dia que eu estive no norte de Israel, em que eu estava acompanhando, eu aluguei um carro em Haifa e fui até o norte de Israel, extremo norte de Israel, exatamente na fronteira com o Líbano, para acompanhar o exército, as forças de defesa de Israel, contra o Hezbollah, ver movimentações militares, exatamente ao fronte. E eu estava vindo, contei naquele momento em que nós conversamos essa história, vinha um tanque israelense na minha direção do meu carro, e ele entrou numa plantação assim, e seguiu em direção às montanhas. Lá em cima já era a fronteira com o Líbano e as posições do Hezbollah. Imediatamente começaram a lançar foguetes para o lado de cá. E o meu carro ficou um pouco no meio desse conflito, eu estava fora do carro, mas a terra tremia, os foguetes caíam a 50 metros, e eu, obviamente, ali tive medo, e as pernas tremem, tu não sabe se tu te atira, tu volta pro carro, tu corre, tu não tem para onde fugir, porque é um descampado, quem conhece aquela região lá sabe que é um monte de montanha árida, tu não sabe para onde tu corre, poucas árvores. E ali eu decidi que eu vou respeitar o meu medo. Né? O meu medo, a minha vontade, a minha adrenalina, num momento como esse, é ir e contar o que eu estou vendo lá, ir lá para frente com o tanque, se possível. Né? Junto com o tanque que foi lá para o front. Mas o meu medo é aquele que me faz recuar. Então, o equilíbrio entre a adrenalina e o medo, eu acho que é se é que existe algum tipo de receita, que é a que eu sigo, assim, sabe? Quando tu sai daqui, tu recebes alguma recomendação? Qual é o teu limite desde a redação? Me lembro uma vez, quando fui fazer uma reportagem, o meu chefe disse: não sejam heróis. Não sejam heróis. Vocês não precisam se virar heróis. Então, quando tu sai daqui, tu vai para Bagdá. Isso ali, tu está autorizado. Qual é o teu limite? Marca um limite como empresa, dizer, olha, se até aqui a nossa responsabilidade, depois aqui a tua. O meu amigo Marcelo Monteiro sempre fala, não precisamos de heróis. O Marcelo é um correspondente de outras guerras, né, Marcelo? De guerras históricas. Não precisamos de mártires, exatamente. O Marcelo é um jornalista que gosta de cobrir história, fez um livro também super conhecido aí sobre os submarinos que levaram o Brasil à Primeira e à Segunda Guerra Mundial.
e é lançado pela mesma editora. Mas não precisamos de heróis, não precisamos de mártires. O problema, no caso do Iraque, é não fazem seguro de vida para esse tipo de cobertura. Então, eu saí daqui, em off, tá? Por favor, não contem isso. Eu saí daqui sem seguro de vida. Normalmente, esse tipo de cobertura, o diretor chama na sala e pergunta: Rodrigo, topa ir para o Iraque? Eu sempre respondi sim, e não pensei duas vezes. Mas depois que tu sai da sala, tu pensa, o que eu fui falar, né? E aí nesse caso do Iraque, deu para pensar, repensar, só não pensei em desistir. O meu medo era que o visto não saísse. O meu maior medo nessa viagem, então, assim, não tem nenhuma orientação da empresa para se impor limites. E essa é um mantra quase do nosso diretor, do Marcelo Heck, que cobriu, né, algumas guerras e sempre disse que não é o editor sentado na redação que vai decidir até onde um repórter pode ir. Essa decisão tem que ser tomada pelo repórter em campo. Quando eu ia entrar na Líbia, eu estava na fronteira e liguei para o Marcelo. Aqui no Brasil era 5 da manhã. E eu liguei e, Marcelo, deu uma oportunidade de entrar junto com os rebeldes líbios até a cidade de Nalut, que era uma cidade que estava em poder dos rebeldes. O Gaddafi não mandava mais lá. E era uma cidade a uns 30, 50 quilômetros da fronteira com a Tunísia. E o meu celular não ia pegar lá dentro. Eu estava com os rebeldes. Eu não sabia se eu ia poder voltar. Eu tinha combinado com os caras que eu ia voltar, mas eu não sabia se eles iam, né? O meu colega, o Andrei Neto do Estadão, foi sequestrado lá. E ficou preso pelo regime do Gaddafi e foi deportado, né? Ficou 4 dias desaparecido. O repórter não tem que ir para a guerra para ser preso, nem ser morto. O repórter tem que ir, voltar e está aqui hoje para contar a história para vocês. O repórter que vai comete um erro, na minha avaliação, que acaba sendo preso. Mas às vezes acontece. Felizmente comigo ainda não aconteceu. O que eu estava falando mesmo? Eu já me perdi. Liguei para o Marcelo. Marcelo, dá para entrar. E tu está naquela adrenalina. O que tu acha? Ele disse, só tu pode decidir. Eu não corro riscos em vão. Eu não entro num lugar que eu não tenha, no mínimo, 70% de garantia de que eu vou sair bem. Eu não corro riscos em vão. É claro que o 70% é um percentual que é a sensação mínima minha, que obviamente que não é matemática, é realmente sensação. E aí, assim, no Iraque, quando eu consegui a Hamad, na noite aquela anterior, eu não dormi. Eu fiquei sabendo às 8 da noite que no dia seguinte eu tinha que estar às 6 da manhã pronto. Foi a primeira vez que eu vesti o colete à prova de balas, porque eu levei, que obviamente o colete de prova de bala que a gente usa aqui para cobrir a cruzeiro é para um revólver 38, né? Talvez uma pistola. Não é para um AK-47, né? Então, mas eu botei, pelo menos psicologicamente eu estava protegido, né? E eu não dormi porque o Ali me disse assim, cuidado com os snipers. Né, os caras te veem, ele fala assim, os caras te veem de longe, assim. Os caras, eu tô aqui com o exército, tô protegido, mas e se eu saio do carro e os caras me atiram na cabeça? Né? Esse era o meu medo. E o segundo é o medo de voar, porque o de helicóptero ali foi... Quando eu saí é um medo aparentemente bobo, mas assim, foi o meu maior medo. Quando eu decolei de volta de Hamad, ele fez a mesma coisa de voar muito baixo, só que ele decolou bem o helicóptero e ele inclinou e começou a baixar muito. Eu não sei qual era a manobra militar ali, se era porque estava muito próximo de áreas populosas, se havia risco de ataque, até porque os caras não falavam inglês bem também, né? Meu approach foi muito difícil com as comunidades de Hamad, justamente porque eles não falavam inglês, e os dois militares falavam um inglês meio macarrônico, assim. Então, era um pouco difícil o contato. Mas não dava para explicar no helicóptero por causa do barulho também, só que o helicóptero começou a baixar muito rapidamente, e ali eu pensei, agora vou morrer. E que droga, né? Porque eu já tinha ido a Hamad, já tinha vídeos, já tinha foto, eu ia morrer na volta, sabe? De uma forma pouco heróica ainda, né? Não precisamos de mártires. E o general olhou para mim e fez assim, tipo, que esse cara tá louco, esse piloto, né? E aí o negócio não parava de baixar e eu olhava pela janela, assim, cada vez mais perto da terra, e depois ele decolou bem, ainda parou no meio do deserto depois para fazer um abastecimento, que eu não sabia o que ele estava parando, mas quando eu vi a bandeira do Iraque, pelo menos nós estamos do lado do governo, né? Não vou dizer que é dos mocinhos, né? Porque não tem mocinhos na guerra, mas pelo menos é o lado que está mais me protegendo nesse momento, né? Sempre é complicado, né, gente? Quando tu entra num veículo, seja do exército israelense, seja do exército iraquiano, seja com a polícia, a brigada militar aqui, tu toma um partido
Tu entra porque tu é visto pelo outro lado como inimigo, né? Então, assim, os caras vão destruir um carro da Brigada Militar, os bandidos, tu vai junto. Né? A mesma coisa eu dentro de um carro do exército iraquiano, ou do exército israelense, ou mesmo com os rebeldes líbios, que era, no caso, atacado pelas tropas do Gaddafi. Pois não. O Estado Islâmico do Iraque é de iraquianos. Na tua opinião, te confesso que na minha cabecinha, assim, toda essa região, todos esses conflitos, eu não consigo entender tudo que está se passando lá. E você fala assim, Estado Islâmico terroristas. E a minha pergunta é a seguinte: qual é o objetivo deles? O que eles almejam? Eu não conheço toda a história do Estado Islâmico, mas ele foi criado a partir do conflito civil no Iraque, quando a Al-Qaeda começa a migrar combatentes que eles chamam de jihadistas de várias partes do mundo, especialmente afegãos, sudaneses, paquistaneses, naquele momento, para o Iraque, para combater as tropas americanas, que invadiram em 2003. Então, o Iraque passa a ser um ninho, ali, um celeiro receptor de terroristas internacionais, motivados pela chamada jihad, a guerra islâmica, santa, enfim, que eles chamam, e isso depois do conflito que se desenvolve a partir de 2003. Em 2008, surge, na cidade de Fallujah, um grupo chamado Al-Qaeda no Iraque, que era formado, já não era mais a rede Al-Qaeda, aquela do Osama Bin Laden, que atacaram, né, que atacou os Estados Unidos no 11 de setembro, já era um grupo que queria expulsar os americanos do Iraque. Então, esse grupo formado por alguns iraquianos, o Baghdadi, que era, agora eu não me lembro, ele não era iraquiano, ele era de algum país da África, que eu não me lembro qual, acho que não sei se é egípcio, se alguém quiser colaborar. Ele é o fundador da Al-Qaeda no Iraque, al-Baghdadi, se não me engano. E ele forma, então, um grupo no Iraque para lutar contra os americanos. Os americanos criaram uma rivalidade muito grande, alimentaram uma rivalidade muito grande entre sunitas e xiitas. E esse grupo era sunita. O grupo que tinha ficado no poder era sunita. Então, num primeiro momento, os sunitas se abraçam nesses caras que estão tentando expulsar os americanos. Os xiitas, que ficaram fora do governo, todo o governo do Saddam Hussein, queriam se vingar. E aí começa, ou recomeça, enfim, um conflito civil entre civis xiitas e sunitas. O al-Baghdadi rompe com a Al-Qaeda. E, num determinado momento, a Al-Qaeda do Osama Bin Laden rompe com o Estado Islâmico, isso posteriormente, em 2012, 2013, porque a Al-Qaeda, imaginem, acha que os métodos do Estado Islâmico são mais cruéis. Então, assim, os terroristas são eles, né? A Al-Qaeda não decapitava jornalista ou civis, que eu saiba, né? Matava 3.000 pessoas nos atentados de 11 de setembro. Mas, então, eles consideram muito mais cruéis o Estado Islâmico e eles rompem com o Estado Islâmico. E aí, lá por 2010, 2011, surge o Estado Islâmico a partir desse grupo que era a Al-Qaeda no Iraque e e quer implantar um califado. Né, que é um regime da época do século XI, XII, ali, que é para eles, a volta às origens do islamismo. Aí eu não vou entrar nos detalhes porque eu não conheço muito, mas é que a gente sabe, né? A mulher vilipendiada, é a Sharia, a lei islâmica, seguida no seu maior rigor. Homens têm que deixar a barba crescer sempre. Enfim, daí tem várias questões de direitos humanos que eu não vou entrar no mérito. E eles querem implantar um califado onde hoje é o Iraque e a Síria. E eles conseguiram. E aí, claro, eles foram para a Síria também. Eles começaram no Iraque, mas cruzaram a fronteira síria graças à guerra civil que é implantada na Síria dos rebeldes que lutavam contra o regime do Bashar al-Assad. Então, as guerras ali geradas nos últimos 10, 12 anos alimentaram que o Estado Islâmico fosse criado. Hoje eu vejo que eles vão conseguir
Acho que o exército iraquiano, graças, é claro, à coalizão internacional, vai conseguir tirar o Estado Islâmico do Iraque, mas vai migrar tudo para a Síria, e a Síria vai ser, eu acho, já é o grande problema hoje do mundo, né? Porque está uma crise humanitária terrível em cidades como Alepo e Homs e outras, né? É muito, muito cruel. Gostaria justamente que abordes a questão social e vamos nos encaminhando para a parte final, vou passar a palavra para ti. Eu quero que fales de economia, sim, especificamente do trabalho, se existe trabalho, sim, após um país devastado pela guerra, se existe trabalho para os iraquianos, e como está a questão dos alimentos. É interessante a questão do trabalho. Eu não mostrei a foto aqui, mas uma menina que é funcionária da Embaixada Brasileira, ela é iraquiana, ela é sunita, ela não usa o véu islâmico, ela pinta o cabelo de vermelho, ela, durante a guerra, ela tem os pais que estudaram em Londres, é uma menina super culta, ela foi, durante a guerra, o auge da guerra do Iraque, ela foi para Damasco, então ela concluiu os estudos em Damasco, e ela estava me dizendo que ela não tem futuro, por exemplo, no Iraque. Ela precisa sair do Iraque para poder ter algum tipo de carreira profissional. Um dos problemas que deram origem ao Estado Islâmico foi que, quando os americanos derrubaram o Saddam Hussein, muitos militares que eram do regime do Saddam, né, antigos do Partido Baath, os principais oficiais, fugiram, né, e ficaram sem emprego. Né, porque eles ficaram, alguns foram mortos, outros foram caçados, outros ficaram com medo de voltar para Bagdá e pedir emprego para os americanos. E essa força, esses oficiais que eram, né, treinados na guerra Irã-Iraque, nos ataques do Iraque a Israel, e outros na Guerra do Golfo de 91, esses militares migraram e deram sua inteligência para o Estado Islâmico. Então, os americanos, no momento em que eles jogaram centenas, talvez, né, milhares de pessoas, de militares, no desemprego, eles ajudaram a gerar os rebeldes que lutavam contra o... Então, esse pessoal está desempregado. Eu encontrei um militar em Ramadi que me disse que lutou na guerra Irã-Iraque, ele foi piloto de caça MiG, e quando viu que os americanos estavam entrando, ele fugiu. Disse, não vou lutar com esses caras. Foi o que a maioria aconteceu dos militares. Tanto que o exército americano entrou em Bagdá sem que houvesse... Nunca me esqueço que a Zero Hora deu uma manchete assim, ó, o duelo de tanques se aproxima. Né? Nunca houve um duelo de tanques, porque o exército sequer iraquiano tinha tanque naquela época. Né? Não houve uma batalha aérea porque nenhum avião iraquiano saiu da terra. No dia em que começou a tempestade, nem era a tempestade no deserto, que essa foi do Golfo, mas a Choque e Pavor, que era a operação desencadeada pelos americanos lá em 2003. Né? Então, essas pessoas estão desempregadas. Existe um desemprego muito grande, os jovens não têm perspectiva de trabalho, e com relação a alimentos, que eu observei, a subsistência da população ela é muito baseada em verduras, frutas, cordeiro. Então, assim, é uma alimentação muito simples. Eu não vi falta de comida. Isso eu não vi. Ramadi, a situação de guerra é completamente diferente. Lá falta água, falta tudo, na verdade. Né? Não consegue chegar, os caminhões não chegam lá de água porque justamente os terroristas não deixam. Né? Vamos para a última pergunta. Muito bem. De todas essas coberturas que tu fizeste em 20 anos, mais ou menos, de jornalismo internacional, né? O que mais te marcou? Eu li teu livro e, assim, relatos, eu estou falando como colega jornalista, relatos muito interessantes, assim, tanto do ponto de vista da questão dos bastidores, né, de como é feita uma reportagem, e tu fala muito dos teus sentimentos diante daquilo que tu estava passando. O que mais te marcou de tudo que tu já viu? Eu lembro que tu usaste o cheiro da morte em alguma das coberturas e foi uma coisa que realmente me marcou. Fala um pouquinho mais. Eu acho que é difícil falar de cheiro da morte, né? Isso, respondendo também a tua pergunta, a gente vai ficando velho e a gente vai ficando com mais medo. Né? Eu acho que eu estou mais responsável, né? Eu pensei nisso quando tu comentasse, eu estou mais responsável hoje, eu já não faria algumas loucuras que eu já fiz outras vezes. Por exemplo, mas eu também faria algumas. No Katrina, que era aquela cidade de Nova Orleans, debaixo d'água, né? Que ficou 80% debaixo d'água, eu teria, hoje, com a experiência que eu tenho, eu teria alugado um barco. Naquela vez eu cheguei no centro da cidade, contornando o rio Mississippi de carro. E eu me lembro que uma senhora que estava
que era paraplégica e morava próximo, era uma brasileira, Belinda, se não me engano, morava próximo ao lago Pontchartrain. Quando as águas invadiram, ela morava no térreo e a água invadiu e ela estava desaparecida. E o meu editor, na Zero Hora, me disse: Rodrigo, tenta achar ela, que seria uma reportagem interessante, né? E eu comecei a andar de carro pelo centro da cidade, tentando chegar no lago, e não conseguia. Num determinado momento, eu olhava para um lado, para o outro, só tinha água. E aí eu me arrependo, eu não consegui achar a mulher. Eu passei essa informação para as tropas de resgate, para as equipes de resgate. 3 dias depois, eu soube que ela foi encontrada, estava morta. E eu me arrependo, obviamente, de não... É claro que não era o meu papel salvar, né? Eu estava lá para relatar, mas essas histórias se misturam do ponto de vista humano, né? Como nós falamos aqui, eu não acredito num jornalismo independente. Eu não tenho dúvida que se eu fosse lá, eu ia botar ela dentro do carro e ia trazer. Pelo menos entregar para um médico. Assim como eu não tenho dúvida de que no Haiti, quando eu vi o terremoto do Haiti, que é uma das histórias que eu conto no livro, são 300 mil mortos. Né? Eu olhava para o lado, tinha corpo no calor do Caribe, sabe? Isso é o cheiro de morte que eu coloquei no livro. Então, assim, essa foi talvez a cobertura do ponto de vista emocional a mais difícil. A que exigiu mais de mim foi a guerra do Líbano. O que mais me marcou é o sentimento de impotência. Né? Porque a gente vai, ouve as pessoas e a gente vira as costas, porque é o nosso papel como jornalista, mais uma vez, vira as costas e não ajuda aquela pessoa. Ou talvez ajude por meio do nosso trabalho. Né? Eu acredito que a guerra ela é ruim, mas sem jornalistas ela é muito pior. Quem disse isso não é frase minha, do José Hamilton Ribeiro, que cobriu o Vietnã para a revista Realidade, nos anos 60. Jornalista, talvez eu alimente aquele sonho de que ao relatarmos, ao mostrarmos isso aqui para a sociedade, talvez corrobore para um mundo melhor algum dia, não sei. Mas se eu não acreditar nisso, eu não vou sair daqui. Eu viajei na véspera do Dia das Mães e eu não é um presentão para minha mãe. Eu não sairia daqui da minha casa, do meu churrasco com os meus amigos, deixaria de ficar com a minha família para contar as histórias se eu não acreditasse que o jornalismo ajuda a transformar a sociedade. Eu acho que é um pouco idealizado o que eu penso, mas eu acho que eu faço isso para tentar tornar um pouco o mundo melhor. Em nome da CIBRA, da Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, queremos te agradecer por teres compartilhado as tuas experiências, as tuas matérias, por ter trazido um pouquinho por dentro aquilo que não conseguimos ou que o papel não permite por uma questão de espaço. Temos sempre histórias entre linhas e acho que hoje nós descobrimos aquelas histórias entre linhas. O Rodrigo Lopes trouxe aqui Guerras e Tormentas para autografar. O livro está à disposição de quem quiser, obviamente. Qual é o valor? R$50. Tá? Então, quem quiser comprar seu livro, aproveite aqui. Eu vou querer comprar teu livro, vou querer teu autógrafo para lembrar desta noite. Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer, colocar o livro. Rodrigo coloca o livro à vossa disposição para comprar, para autografar nesta mesa. Agradecer pela tua amizade, pela tua presença. E desejar que continue sempre trazendo para nós histórias interessantes. Acho que o que ganhou a Zero Hora com este tipo de coberturas, de matérias, é poder trazer o olhar gaúcho internacional. Sempre a gente costuma ler através da Folha de São Paulo, do Estadão. Nunca tinha um jornalista nosso de aqui que possa ir para contar o que acontece lá fora. E acho que isso aí é uma mudança muito grande que encarou a Zero Hora. Eu quero aproveitar também para lhes convidar ao nosso próximo Encontros com o Saber. Marquem nas suas agendas, dia 28 de julho, às 19 horas, estará aqui conosco o escritor Fabrício Carpinejar. Então, 28 de julho... 28 de julho, 19 horas, Fabrício Carpinejar estará aqui conosco, estão todos convidados. Muito obrigado pela presença. Boa noite.